Isso, eu acredito que essa manhã é uma manhã de revelação de Deus para as nossas vidas. É uma manhã de sobrenatural. O poder de Deus vai se manifestar hoje de uma maneira diferente aqui nesse lugar. Primeira carta aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12, a partir do primeiro versículo, diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos, ou seja, para a falsa religião. Vou repetir: vocês sabem que quando eram pagãos, quando viviam na ignorância e longe de Deus, sem conhecer sua verdade, sem ter com Ele um vínculo, uma aliança, vocês eram fortemente atraídos e levados aos ídolos mudos, ou seja, a falsa religião. E por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é amaldiçoado, anátema na sua tradução. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem coletivo, o bem comum, ou para que seja útil, na sua tradução, para que seja útil. Pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé. Fé é um dom que é dado por Deus, que se derrama sobre a nossa vida, que cresce a cada dia. Fé. Pelo mesmo Espírito há outros dons de curar. Não ouvi. Os dons de. Pelo único Espírito há outro poder para operar milagres. Há outro profecia. Há outro discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Há outro variedade de línguas e há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um como quer. Amém ou não amém? Sente-se, por favor. Olha para mim, eu tenho sido, aonde vou, às vezes num posto de gasolina, às vezes quando eu entro numa farmácia, aonde eu vou, eu sou às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, eu sou abordado por alguém, e geralmente essas pessoas chegam, me cumprimentam: ô pastor Márcio, como é que você está, tudo bem? E me abraçam, e a maioria delas me chama para o canto e revela uma situação de sofrimento, de desespero, em que elas dizem assim: ore por mim, lembre-se de orar pela minha família, lembre-se de se lembrar de mim nos seus momentos de oração. Isso é constante, isso não é uma coisa que acontece aqui e acolá, isso é algo que sempre acontece. Então você pode dizer que há muito sofrimento e desespero, como há muito sofrimento e desespero aqui nessa manhã. Olha para cá. Aí eu tenho uma pergunta para fazer para você: o que você faz? Como você reage em situações de desespero? Como você se comporta em situações de desespero? Quando a gente está vivendo um momento de sofrimento extremo, quando a gente se encontra em meio a uma situação de desespero, há uma tendência da gente se agarrar a qualquer coisa. Olha para cá. Há uma tendência de acreditar em qualquer coisa. Há uma tendência de se apegar a qualquer coisa que me dê um fiapo de esperança,
qualquer coisa que venha para alimentar em mim uma certa expectativa. Então eu me apego a qualquer coisa. E há uma preocupação nesse texto, nessa carta, nessa epístola do apóstolo Paulo com relação à igreja. É uma carta escrita para os crentes, é uma carta escrita para a igreja que estava em Corinto. E Paulo diz: irmãos, eu tenho uma preocupação com vocês, eu tenho uma preocupação com a igreja, a respeito dos dons espirituais. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Amém ou não amém? Diz aí para quem está perto de você: a ignorância sempre vai ser uma fonte de sofrimento. Você pode dizer isso, Euriane? Pode? Anota aí, Euriane. A ignorância sempre vai ser uma fonte de sofrimento, em todas as escalas da vida, em todos os níveis da vida. Quantas pessoas que eu encontro pelo caminho e dizem assim: ah, pastor, se eu tivesse aproveitado todas as oportunidades, o investimento que o meu pai e a minha mãe fez em mim, querendo que eu estudasse, querendo que eu me profissionalizasse, e eu desperdicei. Hoje eu me encontro nesse sofrimento, e a culpa é das oportunidades que eu perdi na vida. Olha para cá, olha para mim, olha para mim. A ignorância é fator de sofrimento em todas as escalas da vida. Se você não se capacita, se você não se prepara, se você não busca de Deus sabedoria e conhecimento, se você não cresce espiritualmente, não cresce na sua vida profissional, e não cresce nas dimensões dos seus relacionamentos, você vai ser uma pessoa ignorante. Como consequência disso, sofrimento. A ignorância é fator de sofrimento em todas as escalas da vida, principalmente na vida espiritual. Quando Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes, vocês têm que discernir, vocês têm que entender. Olha para cá, porque na hora do desespero as pessoas se apegam a qualquer coisa. Paulo está dizendo: quando vocês eram pagãos, quando vocês viviam lá fora no mundo, distante de Deus, vocês se apegavam a qualquer coisa, a falsa religião. Olha para cá, deixa eu abrir aqui um parêntese e dar um exemplo de falsa religião. Quem aqui já ouviu falar da doutrina da reencarnação? Todo mundo aqui, levanta o braço, irmão, estão tudo assim. Quem já ouviu falar da doutrina da reencarnação? Eu não vou citar a religião, para poder não ter problema com a live, mas a doutrina da reencarnação, além de pregar a reencarnação, que é uma grande mentira, é a operação do engano, literalmente, ela ensina que os mortos podem, de alguma forma, se comunicar com aqueles que estão vivos. Isso é outra mentira. Mas isso também é cruel, isso também é perverso, porque aquela mãe desesperada que perdeu o filho, e às vezes não houve tempo para pedir perdão, e não houve tempo para dizer algumas coisas, para um abraço, para uma despedida. O pai que perdeu o filho, eles estavam brigados. Aquele pai se desespera, sua alma se enche de sofrimento e de culpa, e ele quer ter mais uma chance, uma oportunidade de dizer para o filho aquilo que ele nunca disse. Ele quer ter uma oportunidade de dar o abraço que ele nunca deu. Então ele vai para um lugar desses, e um demônio, que a Bíblia diz que se disfarça até de anjo de luz, olha para cá, começa a dizer: pai, eu me lembro daqueles dias que a gente conversava. Pai, eu me lembro do jeito que o senhor sentava na mesa, os detalhes. E o pai ali começa a chorar, achando que de verdade é o filho dele. Isso tudo é uma prisão espiritual, e a pessoa começa a ingressar nessa rotina religiosa de mentira, de engano,
E eu digo uma coisa para você: a maior parte deles não fazem isso com má intenção, não. 90% deles estão ali de verdade acreditando naquilo. De verdade acreditando naquilo. Mas enquanto as pessoas estão engodadas na falsa religião, preste bem atenção, elas estão longe, fora do plano da salvação de Deus para as suas vidas. Alguém está me ouvindo aqui? Se eu acredito que para você alcançar um nível de excelência, se eu acredito para você melhorar espiritualmente e encontrar paz no mundo espiritual, eu tenho que ficar morrendo e reencarnando, morrendo e reencarnando, morrendo e pagando meus karmas das vidas passadas e morrendo e reencarnando. Jesus morreu na cruz em vão. Alguém está me ouvindo aqui? Não havia nenhuma necessidade para ele morrer na cruz. Foi sacrifício de tolo. Para que ele derramou o seu sangue? Para que ele pagou o preço dos nossos pecados? Que basta o homem ficar morrendo e reencarnando e pagando os pecados das vidas passadas. Isso é mentira. Alguém está me ouvindo? Mas algumas pessoas se apegam aos ídolos. Olha para cá. E elas acreditam que aquele santo ali, que o santo fulano, que o santo Beltrano, e eu respeito a fé delas. Eu respeito a fé delas. Mas Deus não habita em imagens de escultura feita pelas mãos dos homens, que tem boca e não fala, que tem olho e não vê, que tem ouvido e não ouve, que tem nariz e não cheira. Nada passam do que uma imagem feita de bronze ou de gesso. Deus não pode operar ali, Deus não habita ali. E a Bíblia diz que não há intercessor nenhum entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único que intercede por mim e por você. No livro do profeta Isaías, ele diz que a sua glória ele não dá outro, e nem a imagens de escultura. Nada sabem, diz o profeta Isaías, nada sabem aqueles que carregam em procissão as suas imagens de escultura e rogam ao Deus que não pode ouvir. Olha para cá, me perdoe, olha para mim, eu vou chegar no ponto que eu quero, que você precisa. Mas a falsa religião também existe no meio evangélico. Você está me ouvindo? A falsa religião também existe no meio evangélico, por puro mau caratismo, por pura ambição. É eu encontrar aqui umas 200, 300 pessoas que estão em sofrimento extremo, em desespero, e eu me aproveitar do desespero delas para enganá-las, para iludi-las, para revelar aquilo que Deus não está revelando, para forjar sinais e milagres que são nada mais, nada menos do que fogo estranho. Não é operação verdadeira do Espírito, não é mover verdadeiro do Espírito. É mais show de picaretagem, show de ilusionismo, truques de ilusionismo, para seduzir, para deixar as pessoas, você está vendo? Aí você vê, irmão, que as pessoas ao mesmo tempo estão cheias de sofrimento e de desespero, mas ninguém ensina a elas que elas precisam ser curadas no caráter. Ninguém ensina para elas que elas têm que tomar a decisão de viver na verdade, porque na mentira Deus não opera, no engano Deus não opera. Você está me ouvindo? Agora eu sei que o sofrimento é grande quando a gente quer salvar a vida de um filho, quando a gente vê a esposa na UTI de um hospital, quando a gente está desempregado e os filhos passando fome e você não tem o pão para colocar na mesa. Eu sei que a mente às vezes viaja, você pensa loucura, você se apega a qualquer coisa, mas entenda uma coisa, olha para cá, a verdadeira fé é
acreditar naquele que tem poder, e só Ele tem poder para fazer tudo na minha vida e na sua. Olha para mim, olha para cá. Não quero que sejais ignorantes. Olha para mim, olha para cá. Você está aqui em busca de um milagre, e Deus está querendo transformar a sua vida aqui nesse lugar. A sua intenção é resolver seu problema, e a intenção de Deus é mudar a sua vida. Alguém está me ouvindo aqui? Diz, irmão, a intenção de Deus é transformar a sua trajetória, é transformar a sua vida. Não é melhorar em alguns aspectos, é uma mudança completa, radical. Deus vai transformar você, e transformar a sua casa através de você, e transformar a sua família através de você. Você está me ouvindo? Olha para cá. Então o apóstolo Paulo começa a nomear os dons. E eu quero chamar a atenção, porque existe o dom de curar, e existe o dom de operar milagres. A cura é você chegar aqui com uma dor de cabeça, e de repente no meio do culto você é curado da sua dor de cabeça. Você chegar com uma dor na coluna, e no meio do culto a dor da coluna foi embora. Operação de milagres é você chegar aqui com um câncer do tamanho de uma laranja, e esse câncer do jeito que apareceu desaparecer. Aí é milagre. Alguém está me ouvindo aqui? Diz aí: o Deus que nós cremos, a quem servimos, a quem adoramos, Ele faz milagres aqui nesse lugar. Você está me ouvindo? Ele faz milagres aqui nesse lugar. Se você crê nisso, abra sua boca e glorifique o Senhor. Olha para cá. Olha para mim. Mas durante muito tempo se acreditou que a pessoa que está na igreja e não fala em línguas nunca recebeu o Espírito Santo. Eu nunca concordei com isso, para falar a verdade. Apesar de ser um crente pentecostal raiz, eu nunca acreditei que você só pode dizer que tem o Espírito Santo se você falar em línguas, sendo que existem outros dons. Você pode nunca ter falado em línguas, mas Deus pode te dar um dom de visão, de revelação. Amém ou não amém? Você pode nunca ter falado em línguas, mas Deus, através dos sonhos que você tem, são sonhos proféticos. Deus revela o que vai acontecer através do sonho na sua vida. Amém ou não amém? Você pode nunca ter falado em línguas, mas você coloca a mão sobre uma pessoa e ela é curada. Deus te deu o dom de cura. Amém ou não amém? Falar em línguas, eu acredito que é uma das evidências, mas não é a única evidência. Amém ou não amém? Mas eu queria chamar a atenção para dois dons, que eu acredito que nós precisamos buscá-los a cada dia. Precisamos realmente, com muita disposição e perseverança, buscar esses dons todos os dias. Um deles é o dom do discernimento, que eu considero entre eles, todos têm o seu grau de importância, mas eu considero o mais importante. Amém ou não amém? Não é você ficar impressionado porque alguém profetizou, alguém falou em línguas, ou porque um milagre aconteceu. Mas o discernimento é você discernir a natureza das coisas que estão ao seu redor. Você discernir a natureza do problema que você está enfrentando. Você discernir a natureza do problema que está na vida do seu marido, na vida do seu filho. Você discernir a natureza das pessoas que se aproximam de você, porque às vezes Deus manda pessoas de Deus, anjos, para a sua vida, e às vezes o demônio manda demônios para a sua vida, e você tem que discernir o que é de Deus e o que não é. Você já aprendeu isso, irmão? Olha para cá, a discernir o que é de Deus e o que não é.
a saber quando uma pessoa está mentindo ou falando a verdade. Se você tiver discernimento, Deus te mostra. Deus te mostra o que é mentira e o que é verdade. Se você tiver discernimento, Deus revela a obra de inveja e muitas vezes obra de falsidade ao redor da tua vida e às vezes até dentro da tua casa. Deus mostra. Olha para cá. Discernir, irmão. Se o Márcio Prado que está falando com vocês aqui, se o que ele está falando é de Deus, ou se ele está mentindo. Porque se você tiver discernimento, seu coração vai arder aí. Se você tiver discernimento, Deus mostra, esse cara é falso. Ou Deus mostra, ele é verdadeiro. Eu vou testificar no seu espírito, que a palavra que ele está pregando é a palavra da verdade. E Deus testifica no espírito da gente. Mas sabe o que é mais importante do que tudo isso? Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Sabe o que é mais importante do que tudo isso? É eu e você discernir o que é da minha emoção e o que é do Espírito. O que é a minha vontade e o que é a vontade de Deus. E eu não misturar essas coisas na hora do sofrimento. Diz isso, irmão, na hora do sofrimento é uma confusão. A gente mistura tudo. Olha para cá. E eu tenho que discernir, irmão, olha para cá. O que é minha emoção, o que eu quero. Mas o que eu quero está na contramão daquilo que é a proposta de Deus para a minha vida. Os meus sentimentos estão em prioridade. Os meus sentimentos estão determinando as minhas decisões. E eu não consigo ouvir a voz de Deus e nem discernir a vontade dEle, porque o meu sofrimento está falando mais alto. Olha para cá. E muita gente aqui decide a vida e decide pontos importantes da vida na emoção, na raiva, na ira. Na raiva, na ira, arruma as coisas do marido, bota dentro de uma mala e joga na calçada. Olha para cá. Está revoltada com ele, ele aprontou, que o bichinho não é santo. E ela com zangada ali, pega as roupas dele e bota dentro de uma mala e diz: pode-se embora da minha casa. Ela fez isso pela vontade dela. Deus mandou fazer? Amém ou não amém? Deus mandou fazer? Diz isso, não faça. Não haja na ira. Não haja na emoção. Respira fundo. Tenha paciência. Peça direcionamento a Deus e Ele te dá, e Ele te mostra o caminho, e Ele te revela a solução. Alguém está me ouvindo aqui nessa manhã, Nova Vida? Olha para cá. Na raiva vai lá e dá um tapa na cara da filha. Está com raiva, a filha é afrontosa, ela é afrontadora, melhor dizendo, ela é rebelde, ignorante. E aí ela fala e o pai vai lá e dá um tapa no rosto da filha, e esse tapa marca a vida dela para a vida inteira. Porque a gente não sabe. Na emoção você escolhe a pessoa errada para se casar. Na emoção você escolhe a pessoa errada para trazer para dentro da sua casa e para dentro da sua vida. Eu tenho uma irmã aqui que se apaixonou por um sujeito. Eu disse a ela: esse sujeito não presta, esse sujeito não presta. Eu senti uma coisa ruim. Deixa eu abrir aqui o parênteses. O sujeito apareceu aqui querendo namorar com a minha filha. Eu olhei para ela e disse: filha, esse cara não presta para você. Esse rapaz não presta para você. E ela, graças a Deus, me ouviu. E foi grande o livramento, irmão. Olha para cá. Olha para mim. A irmã pegou e colocou um sujeito, se juntou com ele, apaixonada. Pastor, estou apaixonada. E com 6 meses ele estava abusando da filha dela dentro de casa. Porque a gente não sabe quem a gente vai trazer para dentro da vida da gente. A gente não discerne. Eu vi, a pessoa é gente boa, irmão. Coração do homem é terra que ninguém anda. Você está me ouvindo?
Diz isso: aprenda a tomar decisões importantes com Deus. Fala isso: aprenda a tomar decisões importantes com Deus. Os crentes não oram mais, os crentes não consultam mais a Deus. Senhor, eu devo me mudar. Senhor, eu devo vender essa casa. Pai, eu saio desse emprego ou eu fico nele. Pai, me mostra o que eu devo fazer. Senhor, eu abro esse negócio ou eu não abro esse negócio. Senhor, eu tomo essa decisão, eu não tomo essa decisão. Se você perguntar para Deus, Ele te responde. Você está me ouvindo? O filho oprimido dentro de casa e o pai e a mãe na igreja não conseguem discernir que o filho está oprimido. Quantas e quantas mães não chegaram para mim e disseram: ai pastor, eu encontrei maconha na roupa, dentro da calça do meu filho, no bolso da calça do meu filho. Eu não sabia que ele fumava maconha, sendo que o rapaz chegava maconhado todo dia dentro de casa. O marido oprimido e a mulher não percebe que ele está precisando de oração, de libertação. Ele está precisando de alguém que se posicione como profeta na vida dele e repreenda a ação do maligno na vida dele. Mas a mulher fica com raiva, ela fica revoltada, ela se sente ofendida, magoada, mas ela não tem discernimento para entender que Deus colocou ela na vida dele, porque ela é a âncora, ela é o instrumento de cura, de libertação que Deus vai usar. Você, mulher, você profetiza na sua casa, você profetiza na vida do seu marido, você é profeta na vida dos seus filhos. Deixa eu ser profeta, recebe essa palavra. Olha para cá, olha para mim. Para mim é o dom que está num grau de importância mais elevado do que os outros. É o discernimento de espíritos. Por que existe esse dom, discernimento de espíritos? Porque no mundo espiritual, há o mundo espiritual da luz e há o mundo espiritual das trevas. E o mundo espiritual das trevas não respeita as regras. Mente, engana, se disfarça, seduz, se possível até para enganar os próprios escolhidos. Alguém está me ouvindo aqui? Amém ou não amém? Então ore a Deus e peça para Deus abrir seus olhos espirituais. Você está me ouvindo? Ore a Deus e peça para Deus abrir seus olhos espirituais. Olha o que é que você está fazendo com a sua vida, as escolhas e as decisões que você está tomando na sua vida. Segundo dom que eu quero chamar a atenção para essa manhã, para hoje, todos são importantes, é a fé. A fé. Amém ou não amém? Todos nós aqui hoje, nessa manhã, está aqui ao lado da sua esposa, sua esposa, não é? Né? Ele vive num nível de fé e ela vive em outro nível de fé. Amém ou não amém? Ele pode ter mais fé do que ela, ou ela pode ter mais fé do que ele, mas eles vivem em níveis diferentes de fé. Ele pode ter uma fé forte, ela pode ter uma fé fraca, ou o contrário, porque todos nós aqui vivemos em níveis diferentes de fé. Então a fé pode ser pequena, ela pode ser grande. A fé pode ser corajosa, determinada, mas pode ser aquela fé fraca, acovardada. Alguma fé existe, porque se não existisse fé nenhuma, você não estaria numa igreja hoje pela manhã. Alguma fé você tem, mas a questão é eu me perguntar: Senhor, em qual nível de fé eu estou? É eu me questionar e dizer: Deus, eu quero crescer na fé. Por favor, diga isso: Deus quer te fazer grande na fé. Fala com força, fala com força. Deus quer te fazer grande na fé. Fala mais alto: Deus quer te fazer grande na fé. Você está me ouvindo? Porque para a minha vida, olha para cá, para a minha vida, no meu entender, a fé é tudo. Tudo parte da fé. E até a fé que você tem foi Deus que te deu. E se você pedir, Ele acrescenta, Ele aumenta a sua fé. Porque a fé é dom de Deus. Mas olha para cá, tudo parte da fé.
para mim é o mais importante, é a fé. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Quer dizer, até para você chegar perto de Deus, você tem que ter fé. Aí alguém diz, pastor Márcio Prado, e a palavra? Mas a palavra só funciona se eu crer. Eu tenho que ter fé na palavra. Pastor, e o Espírito Santo? Eu tenho que ter fé no Espírito Santo. Você está me ouvindo? Tudo parte da fé. Amém ou não amém? Então, na hora mais difícil, na sua hora mais difícil, peça para Deus te fortalecer na sua fé. Amém? Deus fortalece o meu coração, fortalece o meu espírito. Senhor, não me abandona nessa hora. Senhor, me dá a força que eu não tenho, a capacidade que eu não tenho, para superar esse momento, para passar por essa situação. Senhor, não permita que a fraqueza, que o desespero venha dominar a minha alma, mas fortalece a minha fé nessa hora. Amém ou não amém? Diga isso, busque, irmão. Como é que a gente fortalece a fé? Olha para cá. Como é que eu posso ter fé se eu não vivo num nível de intimidade com Deus que é necessário? Como é que eu fortaleço a minha fé se o meu tempo é preenchido com tudo na vida? Tudo na vida preenche o meu tempo, menos a palavra de Deus. Tudo na vida tem um grau de importância, menos priorizar a palavra de Deus. Quantos e quantos não estão aqui todos os domingos, e eu garanto que durante essa semana toda não pegou a Bíblia nenhuma vez. Nenhuma vez. Como, irmão? Se a palavra me leva para um nível de conhecimento, a palavra me leva para um nível de intimidade, a palavra me leva para mais perto de Deus, é a boca de Deus alimentando o meu espírito, é a boca de Deus me dando direcionamento, é a boca de Deus me fortalecendo na hora mais difícil. Busque socorro na palavra, corra para a palavra, e nela você vai encontrar a resposta que você precisa. Você está me ouvindo? Olha para cá. Eu vou subir um monte, eu vou atrás do profeta acolá, eu vou atrás do profeta ali, alguém que me revele alguma coisa. E você chega no seu quarto, abre a sua Bíblia, e Deus já está revelando o que você precisa. Diz aí, a tua resposta vem da boca de Deus, irmão. A solução vem do alto, não vem das mãos dos homens. A solução que você precisa, a vitória que você precisa, a resposta que você precisa, a providência que você precisa, não vai vir das mãos dos homens, mas vai vir do alto, vai vir das mãos de Deus. Se você crê nisso, abra a sua boca. Olha para cá, fica de pé. Fica de pé. Diz aí, na hora do desespero, respira fundo, tenha calma. Por mais que sua alma se perturbe e que o seu espírito fique alvoroçado, não esqueça, olha para cá. Não esqueça, Deus ainda está no controle. Você pode sacudir uma pessoa do seu lado e dizer: Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Você está me ouvindo? Às vezes a gente se torna refém de algumas situações de sofrimento. Eu sei que às vezes a mente da gente fica confusa e perturbada, mas dá um tempo para Deus trabalhar. Amém? Diz, irmão, nessa hora você não age, nessa hora você não toma decisão, nessa hora você respira fundo
e derrama sua vida, seu coração, suas aflições, suas dores, seus sofrimentos, você derrama aos pés do Senhor. O apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém ou não amém? Então nessas horas, irmão, eu passei por uma situação de aflição essa semana, e eu sei o que é ficar com o espírito alvoroçado, com a alma alvoroçada, e você não ter paciência para nada, e você não saber o que fazer. Mas nessa hora eu lembrei: Deus está no controle. Deus está no controle. Sabe o que eu pedi a Deus? Espírito Santo, me deixa dormir essa noite, porque amanhã eu sei que eu vou acordar com a minha resposta. Amém? Então diz: na hora da aflição, não meta os pés pelas mãos, não se precipite, espera, porque Deus vai te dar um direcionamento. Espera, porque Deus vai trazer a solução. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você crê nisso, abra sua boca e glorifique o Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha para cá. Eu sei que tem gente hoje aqui que está com o filho no hospital, veio para o culto e deixou a criança lá. Tenha calma, Deus está no controle. Nada está acabado em definitivo. Não fatalize, não coloque um ponto final aonde Deus não deu ainda a última palavra, e a última palavra é do Senhor. Diz, irmão, aprenda a entregar nas mãos de Deus e descansar. Diz de novo: aprenda a entregar nas mãos do Senhor e descansar, sem desespero, sem murmuração, sem palavras malignas na boca, maldita hora, sem nenhum tipo de palavra assim. Diz aí: na hora do desespero, adore, louve. Pastor, eu estou sem cabeça para louvar, mas louve. Meu espírito está alvoroçado demais para adorar, e mesmo assim, adore. Amém ou não amém? O louvor e a adoração é arma de vitória na minha vida e na sua. Você está me ouvindo? Você sente um ambiente pesado na sua casa? Sente que sua casa está debaixo de retaliação, de ataque do maligno? Coloque o louvor bem alto e a adoração bem alta na sua casa, e comece a louvar e adorar, lavando a louça, passando o pano na casa, e glorificar o Senhor e dizer: Senhor, a minha casa te pertence, a minha família te pertence, aqui o maligno não vai se irandar, em nome do Senhor Jesus. Aqui o maligno não vai se irandar. Abre a tua boca, dá lugar ao Espírito do Senhor. Abre a tua boca, dá lugar ao Espírito do Senhor. Rei chorecaraba surieva labas. Aleluia.